da turma que vota no PT. Agora vem cá me dar um abraço. Me dá um abraço. Ai, que gostoso. Obrigado. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Endireitei. O desgoverno petista está totalmente perdido e descontrolado. A novidade agora será a medida do confisco do dinheiro dos cidadãos brasileiros que tem algum valor parado em suas contas. Eu deixarei vocês com a coluna e os comentários de Rodrigo Constantino sobre as notícias do Brasil e do mundo e eu volto no final do vídeo com mais informações. E ó, proteja seu dinheiro mesmo, hein? Porque o STF decide que instituições financeiras devem fornecer dados de clientes ao fisco. A maioria dos ministros entendeu que são constitucionais os dispositivos do convênio do CONFAS que estabelecem a obrigação. E, acreditem se quiser, tem idiota, estatólatra, que vira e fala assim, você deve alguma coisa? Qual o problema? São as pessoas que defenderiam o panóptico de Bentham. Você deve alguma coisa? Então, vai para o centro da praça pública e faz a sua casa ali toda de vidro e fica pelado o dia inteiro e tudo que você fizer, você faz diante dos olhares do Estado. É uma prisão totalitária. Então, meus amigos, quem não entendeu que o direito ao sigilo é um direito do cidadão contra o Estado, não entendeu nada de nada, de nada. Muito menos do liberalismo, que lutou séculos para isso. Porque antes nós éramos súditos de um império, uma monarquia absolutista. Hoje nós somos cidadãos, em alguns lugares, de uma democracia que tem servidores públicos. Daí eu não querer que o presidente seja alguém que venha me abraçar ou abraçar meu filho. Sabe? Não é nada pessoal. Hoje foi uma confusão aqui em casa. Veio o rapaz da piscina brasileiro, meu fã, um abraço. Veio o rapaz do Pest Control, veio o pessoal da marcenaria, que está aqui até agora, e mais foi uma confusão. Eu não virei para todos eles e falei assim, tá, fechamos, então o valor é esse, fechei seu serviço, pode vir todo mês, então, cuidar dos cockroaches, da turma que vota no PT. Agora vem cá me dar um abraço. Me dá um abraço. Ai, que gostoso. Obrigado. Eu não fiz isso. São meus prestadores de serviço. Eu não fico abraçando o piscineiro. Então eu não quero abraçar presidente, sacou? Tipo assim, a cultura do servidor público precisa chegar ao Brasil. Porque no Brasil ai, paim, nosso guia é muito fascista, brega e bárbaro, atrasado, tribalista, medieval, né? Então, meus amigos, tá aí uma medida muito perigosa. O Estado está de olho em você e quer saber de tudinho que você faz e você ganha e você movimenta sem ter que passar por um juiz, com nenhum indício, nenhuma suspeita de desvio, de nada. Porque, afinal de contas, quem não deve não teme, repetem os boçais, né? E a outra que lava 3 bilhões de reais, essa deixa em liberdade. Tribunal de Justiça de Pernambuco concede prisão domiciliar a Deolane Bezerra. Parece que foi revogada a decisão pela Justiça. Antes de entrar na live, eu dei uma olhada. Não entrei em detalhes. Mas o contraste permanece. Mãe presa pelo 8 de janeiro, a Débora Cabeleireira, réu primária, nunca cometeu nenhum crime, não era da Antifa, não era do MTST, do Boulos, não era do MST, da turma do Lula, do Stedley. Ela usou um batom que não era atômico, eu apenas escrevi isso numa crônica que muitos elogiaram, e eu acho que eu estava inspirado, sim. Ela continua longe dos filhos há 500 dias. 500 dias longe dos 2 filhinhos. A outra ficou 5 dias na prisão. Parece que voltou, tomara. E detalhe, saiu ovacionada. Aí estão dizendo assim, teve dinheiro para ter a claque ali. É claque mortadela. Mas, meu amigo, esse é um país que nego manda carta para a Suzane von Richthofen pedindo ela em casamento na prisão, para o maníaco do parque. É um país muito estranho. O Brasil precisa ser estudado, dissecado por antropólogos. É um negócio de louco isso, né? Agora, foi minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Como é que um cidadão honesto, trabalhador, aguenta? Como é que aguenta? Tem algumas coisas que é aquele velho provérbio, né?
Problema sem solução, solucionado está. Mas tem solução, tem que ter. Não existe um fatalismo. O problema do Brasil é o povo. Não, o problema do Brasil é uma ala do povo que é vagabunda, corrupta, idiota, imbecil e eleitora do Lula. E gosta de bandido, que nem essa aí. Então, é um negócio de louco. É um soco no estômago por dia. A injustiça no Brasil, a justiça, o poder judiciário, melhor dizendo, né, que não tem nada de justiça, perseguindo inocentes e protegendo bandidos, uma total bandidolatria. Essa é a Deolane. Embaixo seus fãs, né? Sendo que eu não duvido que alguns ali seja cobertura no Leblon. Né? De novo, não vamos cair nessa de é o povo. Acabei de mencionar a elite, Armínio Fraga, João Moedo, essa gente fez o L. É povo? É povão? Acho que não, né? Olha lá. Suzane von Richthofen, que eu acabei de mencionar, presta concurso para ingressar como servidora do Tribunal de Justiça. O Brasil para tudo, gente. Isso não é um país sério. Charles de Gaulle estava certo. Meu amigo Leandro Ruschel resumiu bem. Em qualquer país civilizado, uma pessoa que matou os próprios pais jamais sairia da cadeia. Jamais. Aqui nos Estados Unidos, teria uma boa chance de nem estar respirando dependendo do Estado. Porque ainda temos pena de morte. Já no Brasil, ela pode acabar num tribunal de justiça se ela for aprovada. Mas bom, cá entre nós, pensando assim, eu acho que ela está apta a ir para o Supremo Tribunal Federal. Por que não? Por que não? Vai dar um HC para um traficante, vai proibir operação policial no morro, vai devolver helicóptero para o cara do PCC. Ela poderia ir para o STF. Por que não? Mas, na Globo, sabuja, vassala, passapanista, blogueiros, petistas, disfarçados de jornalistas naquela porcaria daquela emissora. O Globo acha que o STF está tudo muito bem. Anistia a golpismo e impeachment no STF são absurdos, diz editorial do Globo, que obviamente precisa manter a narrativa ridícula de que houve esse terrível golpe no 8 de janeiro que foi barrado graças ao Xande. Bom, quanto a isso, o comedor de fettuccine de insetos, o André Stalineiro, tomou uma invertida de um parlamentar muito moderado, centrão. Ninguém vai dizer que é um bolsonarista. O meu xará, Rodrigo, botou para quebrar. Esses atos não ocorreram de forma aleatória. Eles são uma peça importante de um movimento golpista. Veja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Agora, Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público, por favor. Poderem cometer um golpe de Estado. E só para finalizar, você fala em GLO. Como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro, o presidente era Lula. Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Ouch! De novo, né? De um lado, fatos inegáveis, argumentos. Do outro, opiniões militantes. E é fundamental resgatar isso no Brasil, o que são fatos e o que são opiniões, porque vários repórteres da velha imprensa são comentaristas de opinião disfarçados de imparciais que estão olhando objetivamente o que aconteceu. Isso é soberba, isso é arrogância. Dizer que houve tentativa de golpe é uma opinião. Cá entre nós, ridícula. Golpe com algodão doce, Bíblia, bandeira do Brasil, sem uma arma, com um presidente que seria o mandante fora do país.
com os militares já com a cúpula trocada pelo Lula, não dá para entender, né? É difícil. O ministro da Defesa do Lula disse que não foi golpe. O Gilmar Mendes, pelo menos com o sotaque português lusitano, disse não foi golpe, ora pois. É ridículo o que está acontecendo. E como a gente apresenta os fatos e constrange quem só tem opiniões, eles precisam censurar. E lembrando, ninguém solta a mão de ninguém. Não vamos falar que Alexandre de Moraes está agindo sozinho. Ele é o mais psicopata, ele faz o trabalho sujo. Mas ele tem cúmplices aos montes ali. STF segue Moraes e mantém suspensos 39 perfis de apoiadores de Bolsonaro. Censura é o nome. Vamos falar em português, claro. Enquanto isso, o inquérito do fim do mundo, das fake news, completa 2000 dias. É o investigador mais lento do mundo, sem avançar. Por quê? Porque ele não precisa e não pode concluir. O uso desse inquérito, ele tem investigando. Eu estou punido com quase 2 anos, sem conta bancária congelada no Brasil, sem passaporte brasileiro, pode ficar, Xande, com esse de presente, e sem minha rede social, eu comunicador, jornalista que sou, com 1.600.000 seguidores no Twitter, que agora todo mundo está banido anyway. Tem que ter VPN, né, gente? Quero entregar a vocês boas análises. Trabalho corajoso, independente, vocês podem contar comigo para uma coisa sempre. Sempre. Eu falar o que eu penso. Eu não sou cínico, eu não faço teatro. Por isso que algumas pessoas falam assim, o Rodrigo mudou em relação ao Marçal. E aí eles começam, né, a querer interpretar rápido demais, e depois falam, não, ele voltou atrás. Não, alguém... Aí começa a turma do MBL, não, ele deve estar recebendo... Eu estou analisando, estou acompanhando o Marçal, com as minhas ressalvas, desde sempre. Aí às vezes eu gosto, aí às vezes eu falo, putz, esquisito. Mas aí eu lembro, né, a prioridade é impedir o Boulos de ser prefeito da porcaria de São Paulo. Imagina, cidade mais importante do país na mão de um comunista invasor de propriedade. Não dá. Essa é a prioridade. Eu não vou entrar em briguinha política de tribo, de clã, de cheerleader. Você está em qual time? Vamos rachar a direita. Eu estou em outra. Eu quero o bem da cidade de São Paulo. É isso que eu quero. Eu não tenho partido, eu não sou político, eu não vou ser candidato. Ontem estava aqui o meu handman, que é cabra muito boa, muito eficiente, Tiagão, gente boa, um abraço. Tiago, me acompanhava muito na época do Pânico, né? E o Tiago virou e falou assim, quando você estava no Brasil ainda, Rodrigo, você pensava em ir para a política? Você já chegou a falar? Eu falei, não é meu perfil, eu não quero. Parabéns aos que querem e vão. Precisamos de gente boa. Mas eu não tenho essa pretensão. Isso me dá um grau de liberdade grande. Eu não dependo de nenhum financiador, porque eu tenho os meus apoiadores. É muito melhor ter 1.500 apoiadores do que um mecenas. Entenda a obviedade do negócio. Então, vocês viabilizam que eu fale o que eu penso. E qual é a minha intenção aqui? O Brasil melhorar, com liberdade, progredir, se aproximar mais do que eu sempre defendi na minha vida, o modelo capitalista, liberal, representado pela América, que está em perigo também. Basta ver meus livros, meus textos. Meus livros eu apontei para trás, não tem mais. Vou botar, vou abrir as caixas. Então, de novo, eu estou defendendo isso há 25 anos. Aí, bolsonarista. Vocês vão acreditar na Verinha? Eu não sou bolsonarista, mas eu respeito muito o Bolsonaro. Muito menos eu sou Marsalete. Eu estou fazendo há 25 anos a mesma coisa, defendendo democracia representativa, liberdade econômica, propriedade privada, império das leis. Eu estou defendendo a mesma coisa há muito tempo. E o impeachment do Alexandre de Moraes. Há 25 anos que eu defendo esse troço. 34 senadores a favor, 31 indefinidos, 16 contra. Vamos trazer uma outra característica, um outro aspecto cultural americano que o Brasil não tem? Manifestação no dia 7 de setembro é muito importante. Parabéns a todos que foram. Me representaram. Eu não posso ir. Se eu pisar no Brasil, tenho o risco de ser preso mesmo como americano. O cara que bota o Elon Musk no inquérito pode resolver me prender. Eu tenho muito mais risco do que o Michael Schallenberger, do que o Glenn Greenwald, porque eu sou brasileiro também, dupla cidadania. Então ele pode resolver encasquetar e vai criar um problema diplomático, mas é uma gestão esquerdista aqui nos Estados Unidos. Eu não vou correr esse risco, eu sou pai e mãe. Bom, hoje em dia não. Tem a mãe. Não é a biológica, mas é a mãe.
para ajudar. Mães, stepmom. Mães, todos vocês que foram me representaram, me deram voz, marcaram presença lá. Foi muito importante. Mas o que mais é preciso fazer? Perturbar o seu senador. Em quem você votou no Senado? Se você é do Rio, que nem eu, foi no Romário, porque o Bolsonaro teve que apoiar esse pulha, esse peixe. Pô, peixe malandro? Pô, peixe, sacou? Tô meio indeciso aí. Pô, vamos bater a pelada, futevôlei. Consta, pô, pressiona não. Sou carioca, malandro. Eu fugi de gente assim, né, do Rio. Duda Paz. Eu fugi de gente assim, né? O carioca malandro. Enche o cara de ligação, de e-mail. Cadê a tia do Zap? Meus amigos, pressiona esses isentões. Muita gente tem medo, claro, de retaliação, mas tem que perturbar. E sobre a censura, texto brilhante, como sempre, do André Marsiglia. 3 argumentos burros para defender a censura. E a gente vê por aí aos montes. Os montes. Ah, o X é uma bolha. Eu defendo a liberdade de expressão, acima de tudo, do imitador de focas. E vou defender e comprar briga com qualquer um que queira censurá-lo. Por quê? Porque a minha liberdade de expressão depende de eu defender a liberdade dos nécios divulgarem suas estultices. 2, o X descumpriu a lei. É uma questão de soberania. Curiosamente, só se aplica para um caso. E obviamente que não tem nada a ver com isso, porque senão não precisava botar multa em VPN para quem acessar o X nos Estados Unidos. É uma empresa que não está mais com representante no Brasil, tá bom. Não é mais uma empresa que responde às leis brasileiras, está fora do Brasil. Agora, eu não posso acessar um site chinês usando VPN no Brasil? Posso, mas não posso o X. Porque é perseguição, óbvio. E 3, fechar o X é uma tragédia, mas Moraes não teve escolha. Pelo amor de Deus, né? Ele fez salivando, babando de ódio e tesão misturados, como todo sadomasoquista. Ah, esqueci desse detalhe do governo Lula. Fiquem tranquilos, porque os impostos vão subir, está tudo muito ruim, a economia patinando, mas vem aí quase 5 milhões de reais para promover a economia do axé e a cultura dos terreiros. Meus amigos, não está fácil ser brasileiro. É um soco não é por dia, é por hora. Um soco no estômago por hora sendo brasileiro. Estima-se que há 8 bilhões de reais a serem confiscados e a população terá 30 dias para poder resgatar esses valores, senão o papai Lula e o seu capacho Fernando Haddad irão meter as mãos nesses bilhões do povo brasileiro. Curta o vídeo e comente aqui sobre a coluna de Rodrigo Constantino e o que você achou de mais essa peripécia do desgoverno petista de meter mais a mão no bolso do cidadão brasileiro e quem puder, ajude o nosso canal com qualquer contribuição na chave Pix, no canto direito abaixo da tela. Como sempre dizemos aqui, o canal Endireitei teve a sua monetização derrubada desde fevereiro de 2023 e mantemos este canal com a ajuda dos nossos apoiadores. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, um ótimo final de semana e até o nosso vídeo de segunda-feira. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.